alergia alimentar. Hoje eu estou recebendo a nossa nutricionista maravilhosa, é a Flávia Medeiros. Ela vai estar falando aqui sobre um tema muito importante, que é sobre algumas alergias a alguns alimentos, né? Tem gente que tem alergia, às vezes nem sabe que tem, às vezes tem uma intolerância a alguma coisa e não sabe. E ela está aqui para isso. Tudo bom, Flávia? Seja bem-vinda, maravilhosa. Eu que agradeço o convite. Estar aqui para mim também é muito bom. Maravilha, viu? Fica à vontade, sinta-se em casa. E olha, gente, você que está aí do outro ladinho, pode participar junto conosco. Caso você queira tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, manda no nosso WhatsApp, tá bom? Tudinha, tá ok aí o zap? Tá? Tá mais ou menos. Tá meio lenta a internet. De vez em quando tá meio lenta a internet, viu? Mas bora lá, gente. Flavinha, me diga uma coisa. Por que que nós devemos observar nos primeiros anos de vida, principalmente, né? Identificar, né, melhor, né, os possíveis alimentos que possam nos dar alergia. Principalmente quando as crianças nascem. Vamos falar, a gente já está adulto, né? Mas quando os nossos filhos nascem, a gente tem que estar identificando, né, alguns alimentos que eles vão comendo, se dá alguma reação, dá alguma coisa. Por que que é importante que a gente observe? Bom dia, Marília. Bom dia, pessoal de casa. Acontece que muita gente não sabe, o nosso sistema imunológico, ele é formado a partir dos nossos primeiros 1000 dias. Tanto desde a gestação, tudo que a nossa mãe consumiu, principalmente se ela é uma pessoa que tinha desenvolvimento de alergia alimentar ou não, até a gente completar ali 2 anos. Então a amamentação previne, porque melhora o sistema imunológico, evitando que essa criança tenha alergia alimentar. Se ela for filha de uma mãe autoimune, que tem doenças como hipotiroidismo também. E os alimentos, eles estão sendo introduzidos pela primeira vez no organismo daquele bebê. E o que vai garantir se ele vai ser um adulto com saúde é justamente como ele reage aos alimentos que foram introduzidos. Então, existem alguns alimentos que são perigosos se colocar, porque são tóxicos, e outros que são mais alergênicos, como a clara de ovo, a gema do ovo, o próprio arroz, que ninguém imagina, amendoim, castanhas, peixes. E quando a gente coloca e introduz, alguns sinais e sintomas podem ser revelados. O mais comum são as crianças apresentarem alergia alimentar à caseína, à proteína do leite. Então, são crianças que, às vezes, quando é introduzido a fórmula, pode apresentar fezes mais amareladas, fezes com muco, parece um catarrinho, fezes com raios de sangue, e a mãe não sabe que aquilo tem relação com alergia. Além de constipação, é uma criança que vai fazer um cocôzinho parecendo de cabra. Muitas vezes é alergia, sim, a leite, não a lactose, não é o açúcar do leite, mas a proteína, porque ela é difícil quebra. E se ficar por muito tempo, ela pode ter alergia imediata, onde o olhinho fica vermelho, coça, a pele pode apresentar urticárias, e aí pode ter outros problemas mais sérios, porque o sistema imunológico está comprometido, inflamar o intestino e comprometer o sistema geral no corpo dela, o desenvolvimento. Então é importante a mãe ficar atenta nesses primeiros 1000 dias, até os 2 anos dele, Marília, se está apresentando algum sinal e sintoma, com leite ou com outra introdução de alimentos. Por isso que é interessante a gente introduzir um por vez e fazer um diário alimentar do bebê, observar 4 dias seguidos, se não teve nenhum sinal e sintoma, e aí ela consegue introduzir facilmente. Maravilha. Mulher, é o seguinte, a gente vê muita coisa na internet. Eu vejo tanta coisa na internet. Olha, cuidado, não coma isso, coma isso, coma isso, coma isso, ou não coma isso, né? Olha, para você fazer uma dieta, você precisa ficar né? Você precisa comer esse tipo de alimento, ó, não pode comer esse tipo de alimento, enfim. É muita coisa na internet, né? Então, se a gente não fizer filtrar, a gente vai ficar doido em casa, sem conseguir comer nada, porque tudo que bota a gente quer seguir achando que vai dar certo. Mas a gente tem que saber que tem que ser feita uma avaliação, né? Porque eu acho que cada biotipo é diferente um do outro, né? E até que ponto a gente pode acreditar que isso é verdade? A gente sabe que a internet, ela, ao mesmo tempo que agrega, traz conhecimento, ela também pode ser uma terra sem lei. É interessante você sempre acompanhar profissionais que realmente são atualizados, que trazem pesquisas, estudos científicos para mostrar. Porque senão, às vezes, a gente está com um exame, o exame que o nosso médico solicitou, joga lá no Google, a gente acha que só vai ter 24 horas de vida. E não é bem assim. Então, o que você fala aí é muito importante. Ter um acompanhamento e um profissional atualizado.
Por exemplo, eu sou nutricionista e trato doenças gastrointestinais, autoimunes e alergias. Então, quando o paciente chega para mim com um problema intestinal, um problema de pele, eu vou investigar se é uma questão de estresse. Às vezes a gente está tão estressada, o cortisol, o hormônio do estresse, ele dá um pico e a gente chama assim, ele está tão alto que o intestino não aguentou, inflamou na hora. A pessoa apresenta uma dor de barriga, uma diarreia, ou então ela fica constipada, passa dias sem ir no banheiro, como nas mulheres quando estão estressadas, sobrecarregada. E aí o corpo chega uma hora que ele não quebra muitas proteínas. O que é proteína, Flávia? É a fragmentação de um alimento mais difícil de quebra. E a gente tem umas tesourinhas chamadas enzimas. Quando eu estou estressada, ou você, a gente diminui isso, não quebra. O alimento chega inteiro no intestino e o intestino vai reagir. O intestino é um órgão sentimental. E aí, quando ele reage, tem gente que estoura toda a pele. Peguei o caso de uma paciente que ela estava sobre um divórcio. Então, primeiro ela começou a estourar a pele inteira. Nossa. E a gente fez, será que é dermatite? Será que é alergia? Aí depois ela começou só diarreia. A gente fez, nossa, isso daí tá com um quadro realmente de estresse. Quando passou o estresse, que a gente viu todos os exames, que a gente pediu junto com o alergologista, ela não tinha alergia a nada. Mas quando melhorou o estresse dela, voltou o sistema imunológico a responder melhor. A Tudo pele, começou a funcionar, perfeito, né, Clara? tudo funcionar. Então, é diferente você pegar os seus exames, ir para a internet e você ir para um profissional habilitado. Porque se você acredita que realmente você tem tudo aquilo, ninguém avaliou, você às vezes vai se rotular, estou com uma doença grave, vai se desesperar, vai parar de comer, vai perder peso, vai ficar fraco. E aí o sistema realmente não vai aguentar nada, né? É então verdade. É importante ter Olha esse apoiamento de perto. Existem aqueles exames, né, que faz na pele, né, para saber se você tem alergia a alguma coisa ou não. Menina, olha, eu não sei não, eu acho meio furado. Não sei se é ou não, mas pode até funcionar para algumas pessoas. Mas me deu tanta alergia. Gente, eu tenho alergia então a tudo. Eu digo, eu vou comer o que mais? Ou seja, eu não sinto nada. Por exemplo, eu, né, no meu caso, pode ser que algumas pessoas se identifiquem. Por exemplo, eu como tudo, mas eu não sinto nada. Só que as alergias é como você falou. Pode ser uma, sei lá, tipo dor de barriga, pode ser alguma coisa, coceira. Tem pessoas que já sentem, né? Alguns sintomas já vê logo. Outras não sentem. Tipo ovo. Gente, eu tenho alergia a ovo. Como assim? Eu como ovo. E aí, eu não tenho alergia a ovo. Eu não sinto nada. Só que, como é que a gente faz para descobrir se a gente realmente tem ou não? E se a pessoa não sente? É como que a gente descobre? Se não fizer o teste, né? A gente tem hoje muito avanço na tecnologia em relação a descobrir doenças inflamatórias intestinais e alergias. Vão ter justamente o de sangue, vão ter o de pele, mas a gente tem que identificar primeiro a tríade. É o que o médico ou o nutricionista, né, o responsável ali que está acompanhando o paciente está vendo, o que ele está relatando, o que ele fala de sinais e sintomas e o que os exames mostram. Então é uma tríade. Nunca a gente vai avaliar só o paciente, nunca a gente vai avaliar só o exame. A gente tem que ver esse conjunto. E depois a gente acha se é uma alergia imediata. Sabe o que é uma alergia imediata? É quando a gente come algo e em 20 a 30 minutos o corpo reage. O ouvido faz um tim, ou dá a sensação de tampando, ou coça, mas não tem cera. O olho coça, fica vermelho, sensação de areia. A gente espirra, espirra, espirra e não para. Fica aquele gotejamento, a garganta coça. Eu tenho esse negócio, minha garganta coça às vezes. Ouvido e a garganta coça, eu não sei o que é. Será que é algum Se não for chegando no estúdio, então... que a gente sabe que tá bem aconchegado, bem friozinho aqui, hidrata. Mas se for na hora da alimentação, em 20 minutos depois, e é recorrente, você vai ver que isso é recorrente. Tem pessoas que já acordam assim, com o estímulo do café da manhã, às vezes com o estímulo do banho morno, por causa do cloro. Então, esses são estímulos de alergia imediata. E aí você está percebendo que o seu sistema imunológico está um pouco comprometido, você tem esses sinais e sintomas, aí você observa e vai anotando, vai fazendo um diário. É importante. Às vezes a gente acha que o médico ou o profissional que vai nos acompanhar tem que saber de tudo. Ele só vai saber se você se conhecer muito bem e relatar. E aí você anota se você está tendo isso frequentemente. Vai ficar fácil você observar. Nossa, eu reparei que eu sempre como torta de chocolate à tarde. E eu só tenho à tarde essa coceira na garganta, esse olho lacrimejando, coçando, ficando vermelho. Às vezes pode ser uma alergia a cacau. O cacau, ele é ótimo, ajuda até a baixar a pressão arterial.
mas muita gente tem alergia a ele. Então fica fácil quando a gente se conhece. E aí a gente vai identificar se é uma alergia imediata. Só que tem alergia tardia. O que é alergia tardia? Imagina, o nosso DNA ali é um xizinho, tá? Existem os cromossomos. Quando eu e você comemos algo que temos uma alergia tardia, ou seja, há muito tempo, desde criança, alguns tipos sanguíneos como O, tem muita alergia alimentar. Então acontece que quando a gente come e ela é há muito tempo, aquela alergia, vai provocar uma atrofia no nosso DNA. Esse telômero, esse xizinho, vai encurtar. E aí quando isso acontece, ele vai encurtando, a gente chama de telomerase. Ou seja, esse nome bem estranho, parece palavrão, é como se fosse o nosso pavio de vela de vida. E esse pavio de vela está apagando, está diminuindo. Então, comer algo que eu tenho uma alergia tardia, ou seja, há muito tempo, que está agredindo o meu corpo, vai diminuir o meu tempo de vida e minha qualidade. Então, eu posso morrer mais novo, mais doente. Não é para se assustar, gente. Você vai fazer um acompanhamento profissional se você está muito doente. E se você está com sinais e sintomas de alergia tardia. O que é essa alergia tardia? É quando eu já tenho alguma doença autoimune. Toda doença autoimune, ela deriva, ou seja, ela vem do intestino inflamado por alergia alimentar. Geralmente algumas tiroidites, ataques da tireoide, ou é falta de vitaminas, ou é algum alimento que ela tem alergia e que acaba comprometendo. Constipação, diarreia, vômito, gastrite, refluxo que não passa, enxaqueca, dermatites, doenças de pele, queratose pilar, que são as bolinhas atrás do braço. Esses são sinais e sintomas de alergia. Enxaqueca e, se passar muito tempo, estresse crônico. É aquela pessoa que, mesmo fazendo acompanhamento, tomando medicamentos, o estresse dela, ou a ansiedade ou a depressão não passa. Aí a gente investiga também, porque o sistema imunológico fica comprometido e não absorve bem os nutrientes. Agora, a gente sabe que tem muitas mulheres gravidinhas, né? E tem muitas mulheres que querem ser mães, né? Existe também um cuidado que elas devem ter para que os filhos, porque às vezes é genética, o povo diz assim, se eu tenho uma alergia, tenho um rinite, não sei o quê, os meninos vão ter. E assim vai, né? E aí, elas têm que ter um cuidado redobrado, já que estão grávidas, estão, né, gerando um bebezinho. Tem que ter mais cuidado na hora de comer certos alimentos, né, que possam gerar essa alergia durante a gravidez? Você falou algo importante. Se já é uma grávida que possui uma doença autoimune, que já tem acompanhamento médico profissional, e ela já sabe e pode investigar se ela tem alergias tardias, é interessante porque o maior evento imunológico do nosso corpo é a gestação. É a melhor resposta que a gente tem. E aí você já está preparando o bebê. Se não, tá tudo bem, você não precisa ficar com medo, gravidinha que está em casa. Será que eu tenho alergia a alguma coisa e eu vou fazer mal ao meu bebê? Se você não está adoecida, o seu sistema imunológico não está comprometido, você não está internada, nada disso, não é algo que agora você precisa se desesperar. Pode fazer seu pré-natal normal. Mas se você é uma mulher que deseja engravidar, é o que a gente chama de tentante, você está num quadro de infertilidade, há mais de um ano tentando engravidar e não consegue, a gente investiga sim, porque hoje já se tem relação de alergia alimentar com infertilidade. Por exemplo, pessoas que são sensíveis ao trigo ou têm doença celíaca, que não quebra o trigo de jeito nenhum. E elas não descobrem, não sabem disso. São pessoas que geralmente apresentam infertilidade. Quando a gente descobre, tira o trigo e coloca uma alimentação para equilibrar, para ela não passar mal, porque você está substituindo ali um carboidrato que tem em tudo. Tem no pão, no biscoito, em massas. Aí, para não debilitar, para ela não ficar realmente fraca, a gente coloca com outros alimentos, acaba que ela aumenta as chances de gravidez e acaba acontecendo também a gestação. Você falou do trigo, né? Só para a gente finalizar aqui, imagina, eu acabei de comer um bolinho ali com café, mas aí lá no bolo tem o ovo, tem o leite, tem o trigo, tem tudo, né? E aí, como saber se a pessoa tem alergia ao quê ali dentro? Se tá tudo lá dentro, né? Principalmente o leite, né? Tem o ovo, que é mais propenso, né? A pessoa ter uma alergia. Mas como descobrir isso? Se você está comendo... quais são os sintomas? O que é que a pessoa sente, assim? Existe um sintoma, assim, que surpreenda a gente, que a gente já... Opa, esse aí algo a que ânsia, bem... o vômito. Muitas vezes as pessoas não sabem. Constipação, intestino preso e o vômito pode ser uma resposta do corpo dizendo assim, eu não quero isso aqui. Então é mais comum, tá? Hoje já tem a alimentação que a gente chama free ou limpa, gluten free.
Então hoje existem várias lanchonetes aqui em João Pessoa, você pede até pelo iFood, Sim. de bolos, de pães, biscoito, pizza sem trigo, com outras massas como a massa de arroz, sem glúten, sem lactose. Então a lactose ela é substituída por um leite de aveia, um leite de amêndoas e ela consegue seguir a vida normal. A diferença é que a maioria das pessoas não possui alergia. É verdade. Então às vezes fica aquele peso social. Ah, eu sou diferente, eu não posso me enturmar. Mas tem jeito sim, só fazer acompanhamento com o nutricionista. Eu estou aqui para a gente adaptar o cardápio Maravilha. e facilitar a vida do paciente. Maravilha, Flávia. Adorei aqui nosso papo, porque eu sei que em casa, quem está nos assistindo, tem muita gente que tem um sintomazinho de alergia, seja alguma coisa. Eu mesmo, eu acho que eu tenho alergia à salada, porque eu não posso comer, tipo, folhas. E lá no meu exame deu isso. Alface, como assim? Eu tenho alergia a alface, tomate, essas coisas assim, de legumes. Gente, mas eu não tenho alergia a isso. Eu como, eu não sinto nada. Sinto dor de barriga. Eu não posso Enxaqueca comer, também. gente, eu não posso comer salada, me dá dor de barriga. Quem já viu? A gente chama uma fibra específica chamada solanáceas, é a família. Ah. Ou níquel, por exemplo, eu tenho alergia a níquel. Eu tinha uma anemia que nada passava e eu não sabia o que era. E aí, quando eu colocava anéis, pulseira, ficava verde, descascando. Aí, quando eu fui fazer um teste, passei numa prova que eu estava trabalhando com ela, ela fez. Eu descobri a causa da sua alergia. Aí, o que? Ela, níquel. Eu falei, mas tem níquel no cacau, tem níquel no Isso. tomate, É, tem verdade. níquel no leite de caixinha. Ela fez, reduz e vamos observar. Quando eu reduzi, melhorei. Tá Fiz, vendo nossa, só? nem a substância a gente tá livre. É Então não era o verdade. alimento, era o níquel que compõe o alimento. É melhor leite de caixa ou leite em pó? Hoje, eu acho melhor o leite cru, leite da vaca. É, né? Ferver é melhor. Mas Ah, se com não certeza, pode, né? mas se não pode, vá pro leite em pó, pasteurizado, tem menos conservantes. Eu me lembro que quando eu morava no bairro dos Estados, né, passava um rapaz vendendo leite, né, de vaca mesmo. Hoje em dia a gente não vê muito isso, né? Vendia lá um bichão assim, aqueles tubos assim grande, assim, como é que diz? Aquele aquele negócio que botavam dentro do leite. E aí eles vendiam, a gente passava, a gente, olha o leite, meninas, corre, a gente precisa pegar o leite. Porque a gente adora leite, né? Bem Ama mais leite lá saudável. em casa e todo mundo gosta de leite. E aí tinha que comprar muito leite. Aí todo dia ele passava, a gente comprava leite fresco, né? Aham. Eu creio que era. Eu espero que seja, né, gente? Mas eu acho que sim. Então ele vinha e passava na rua todinha, todo mundo comprava leite, era muito bom. E mais saudável, né? Aham. É diferente o sabor. A gente tinha fazenda, então a gente vivia tomando leite do gado mesmo, né? Então a gente já era acostumado, do que esse leite que é industrializado, que vem cheio de coisa dentro, que a gente já sabe. E o pior que a gente vê na internet, né? Olha, cuidado que tem isso. Eu digo, misericórdia, tem tudo dentro desse leite. Esse dia a gente fica com medo até de beber água da torneira, É né? verdade. A gente fica meio com medo, viu? Com tudo que a gente vê. Olha, cuidado. Ontem minha sogra mandou, olha como é que faz a linguiça toscana, aquela de churrasco. Eu detesto linguiça. Desse negócio de coisa. E aí a senhora manda esse negócio aí, saindo esse negócio de... bota um monte de osso, sabe? Eu disse, gente, a gente come isso. Né? A gente tem muita coisa, né, que a gente come e a gente não sabe como é que é feito. Então, tem que ter muito cuidado. Por isso que o bom é Desmistificar isso tudo, melhor as desbrulhar comidas menos. do que pegar industrializado, né, É, Flávia? desembrulhar menos e Isso. descascar mais. É fácil. Olha, veio da natureza, veio do céu, veio da terra, veio do mar, veio de uma Não tem por onde árvore. correr. É comida de verdade, vai fazer muito bem verdade. para você. Existe realmente remédio, existe tratamento nos alimentos. Às vezes a gente não dá nada por uma maçã, mas não sabe o quanto ela é riquíssima de benefícios para o nosso corpo. Maravilha, viu? Adorei aqui o nosso papo, Flavinha. Olha só, minha gente, deixa